Ah, eu tô gravando. Eu tô gravando. Só parou semana passada, mas era toda semana. E aí eu queria A mãe pensar... ele usa na frente da mãe dele. Hein? Foi. Ele usa na frente da mãe dele, eu acho. Quem? Ele. Acho que ele usa na frente da mãe dele. Também. Não, Mano, minha rede já atacou hoje, velho. Você é Eita. louco. Eita. Se for assim, já. Gente, é chato, hein? Quebrou que você sabe, né? Cheirar, né? Agora o Agape não tá recebendo, tá ligado? Será que já entrou todo mundo aí? E olha que eu ainda tô cozinhando feijão, viu? Olha, menino prendado. Pessoal, será que já entrou todo mundo aí para a gente poder... Eu estava explicando aqui pro Alexandre essa questão do Zoom, né? Eu tenho participado de algumas reuniões regionais aqui e ela é administrada por um pastor, né? Na realidade, não um pastor regional, mas é um pastor dentre nós, os obreiros. E ele tem esse aplicativo pago, né? Então, assim, as utilidades são muitas do pago, né? O pago ele abre para muitas coisas aí. Eu não sei utilizar, né? Mas pelo que ele fala é muito bom. Inclusive a nossa própria igreja daqui já pediu para ele, já fez reuniões no dele, aí o tempo é limitado, não cai. Acredito que pode ser melhor dessa forma. Então era interessante para o futuro, não sei se para já, mas para o futuro a gente está pensando em adquirir um pacote do Zoom para a gente poder estar fazendo essas reuniões aí. Porque o que eu saiba, acho que o pago, você consegue até transmitir em ao vivo, né? A live, ao mesmo tempo, reunião. Sai daqui, Google. E dá pra gravar. Eu tô gravando agora, não sei se vai ficar boa a imagem, mas tô gravando e aí o ruim é o tempo mesmo, né? Nunca dá 40 minutos a conversa. Eu acho que foi todo. O Thiago falou o quê? Agora tô esperando o Lucas. Interessante é manter as câmeras ligadas, né, para a gente poder ver uns aos outros, saber quem é que está falando aí. Só para com a câmera desligada. Para deixar o Pessoal, microfone desligado na hora de falar, para não dar microfonia, né? Mas a câmera é interessante ficar ligada. vocês estão me ouvindo bem? Sim? Chegou um rapaz aqui, eu estava conversando com ele sobre um caso, mas aí ele já foi, tá bom? Então, o Thiago disse que ia participar também, né, Thiago? O Lucas também falou que ia. Não, ele disse que a internet dele estava ruim, não estava conseguindo. E o Cleilton também. Gente, eu acho que pelo WhatsApp a gente fica ligando, pelo menos, para a gente começar. Tem poucas pessoas. Não, vamos começar aqui mesmo. E aí, como o link tá lá, quem quiser entrar, clica lá e entra. Porque não adianta a gente ficar chamando e a pessoa não quiser entrar, né? Ah, beleza. Ora aí, Ali, pra gente começar?
Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos aprendendo mais e mais, Senhor, como o Senhor tem nos ensinado os seus ensinamentos preciosos de vida eterna, Pai. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a ser teus discípulos, a olhar para Cristo, Senhor, e possamos um ajudar o outro nesta caminhada, Senhor, no Evangelho tão precioso que o Senhor nos chamou, temos o privilégio de fazer parte. Ajuda cada um, Senhor, a te amar cada vez mais com o teu amor, com que o Senhor nos amou primeiro. Em teu nome oramos agradecidos por tudo. Amém. Então, vamos iniciar sobre... Alexandre, você pode relembrar os temas para que a gente possa estar comentando? Vamos falar sobre hoje canonicidade, revelação, inspiração e iluminação. A canonicidade também tá junto, né? Veracidade e a inerrância. Mas Cleuto está entrando aqui. Nesse momento eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre a revelação. Não sei se a gente pode estar falando sobre isso. Faz parte, né, do conjunto das escrituras. Um pouco sobre a revelação. Bem-vindo, Cleuto. E aí? E aí, sobre a revelação. Beleza? Eu queria saber um pouco de vocês, de primeiro, assim, o que vem na mente de vocês quando fala revelação? A primeira coisa. Podem falar aí. Você fala só da palavra? Quando biblicamente, espiritualmente, na tua mente, revelação. Eu acho que a revelação é isso que a Bíblia está falando sobre revelação, se existem outros tipos de revelação, que conceito é revelação. Quando perguntam para você, assim, de primeiro, o que você fala, assim, sabe? O que é revelação? A Bíblia fala revelação. O que é a revelação? Revelação em si, né? Aqui agora, né? Vou reparar aqui para vocês. Justamente, acho que acredito, né, no conceito, é tornar Amado, algo claro, né? Ou justamente desvendar algo que está oculto, né? Então, justamente quando pensamos em revelação, principalmente biblicamente, é algo que vem da parte de Deus, né? Algo que estava oculto, ou seja, na nossa mente humana era impossível conhecer, e Deus nos revelou, no sentido de que estava oculto, né? E veio à luz para a gente poder conhecer. bem, eu entendo que tudo na Bíblia, nas Escrituras, na história da humanidade, na história bíblica, até o final, tudo é revelação. Nada sai se não for revelação. Deus não ia dar de pronto, né, os mistérios dele. Deus não ia mostrar as coisas assim para todo mundo. Por isso que ele escolheu um povo, por isso que ele separou um povo, né? E essa revelação, ela não é uma revelação instantânea ou para aquele momento somente. Ou está tudo revelado na Bíblia e a gente consegue entender lendo a Bíblia. Eu entendo a revelação como progressiva, né? De acordo com como vão acontecendo as coisas, porque eu entendo que existe um tempo determinado para todas as coisas. Nós estamos vivendo esse tempo determinado. Nada é aleatório e nada é o acaso. Deus predeterminou o tempo de acontecer todas as coisas. Então, existem coisas ainda a serem reveladas na Bíblia que nós lemos todos os dias e que nós não conseguimos enxergar ou ver, ou algumas pessoas no mundo, cristãos, estão recebendo essa revelação de poucos, né? De pouco, né? Vai recebendo de acordo com aquilo que Deus vai enviando, e aí você vai vendo essas questões, né? Eu tomo, por exemplo, aqui, eu escrevi um livro, depois eu vou colocar aqui para vocês a publicação desse livro, e esse livro fala justamente sobre isso, né? Ele é um livro que ele é escatológico,
em algumas partes eu uso ele como apologético, embora não seja esse o foco do livro, mas ele fala exatamente sobre o tempo de Deus, né? Inclusive o nome do livro é Um Tempo, Dois Tempos, Metade de um Tempo, né? A teoria do Cronos de Deus. E eu explico justamente isso no livro, né? Dessa questão de Deus, dessa progressividade de Deus estar revelando coisas para nós cristãos que estamos antenados, ligados, estudando, buscando isso diante de Deus. Deus vai liberando essas profecias, essas revelações que estão na Bíblia para a gente. Tem algumas coisas ainda que estão criptografadas lá, está encadeado, que Deus só vai abrir nos últimos dias, nos últimos tempos. Porque não interessa para Deus, no meu ponto de vista, abrir isso para o mundo, abrir isso para as pessoas que não estão nem aí para Ele, ou abrir isso lá no início da igreja primitiva, se isso só ia acontecer há 2000 anos depois, porque ele iria falar coisas que só iria acontecer 2000 anos depois? Eles não iriam conseguir entender nada do que a Bíblia poderia estar falando nesses momentos. Então, eu entendo dessa forma a revelação. E revelação é inspiração para poder escrever a própria Bíblia, né? Ou seja, a Bíblia ela foi escrita por inspiração e revelação aos homens, né? Foi falado agora. Muito bem. A gente tem debatido durante a semana justamente sobre a revelação, de quais revelações a teologia aborda, mas assim é nítido na Bíblia, desde a eternidade, quando Deus inicia a criação de todas as coisas, um Deus que se revela por meio do relacionamento. Isso não tem como a gente entender de outra forma que não Deus relacional, principalmente na sua essência, que é o amor, a verdade, né? E a fé de se relacionar. Não pode ser algo estagnado. A gente vê Deus se relacionando com o homem na sua essência, não pelo que o homem é ou mas por quem ele é. E a Bíblia relata isso. Mas assim, a gente vê que é impossível ter um relacionamento com Deus por base de um estudo superficial, né, de teorias que se fundamentam com base na Bíblia. Não creio que a Bíblia tenha a intenção de criar teoria nenhuma. E eu estou aqui também para tentar ajudar vocês que são líderes de ministérios a entender que é muito perigoso a gente voltar a atenção das Escrituras para o homem. Porque esse perigo vai gerar mais problemas que o homem já naturalmente gera. Quando ele vai alimentando o seu ego, quando ele quer ver as coisas do seu jeito, quando a visão, ela naturalmente é voltada para si. Então, eu creio que a gente precisa olhar para a Bíblia, meditar nela com a visão do autor, em que ele se permite conhecer exclusivamente por meio de um relacionamento íntimo, quando o homem ele está disposto a seguir, a viver. É tanto que é impossível que o homem conheça Deus desde que Deus criou o homem, digamos assim, pela sua limitação, mas Deus se permite se conhecer, principalmente quando a gente entende o propósito dele ter vindo ao mundo, se tornando homem, e se relacionando, ele continua se relacionando, mas principalmente quando ele nos ensina o Evangelho. Eu creio no Evangelho como o poder de Deus, realmente, a forma como o homem deve viver e a única forma de vida verdadeira, de vida eterna, é o Evangelho.
E nós só podemos viver nessa disposição de seguir a Cristo, seguir os seus passos. E Ele é a resposta, né? Mas para que a gente viva para a glória dele. Então, quando a gente começa a usar a Bíblia, a gente começa a criar teorias, usando a Bíblia para aquilo, para o que o homem quer ouvir, né? O que ele precisa ouvir. Não, a Bíblia está lá. A Bíblia está aqui com a intenção de mostrar para o homem que Deus é um Deus relacional, mas que precisamos viver para a glória dele. Então, entre outras coisas, desde já, eu que gostaria de dizer assim para vocês, qual é a intenção com que nós dizemos que a Bíblia, tudo que está escrito, é para nós. Né? Com que intenção nós dizemos isso? Porque se a gente diz com a intenção, muitas vezes, de ajudar as pessoas, a gente pode acabar alimentando esse ego de que o homem continua vivendo para si, sendo que o Senhor Jesus nos ensina que se relacionar com Ele é negar a si mesmo e viver para Ele e não para nós mesmos. Acho legal essa questão do relacionamento, Edson. E a questão toda a revelação parte exclusivamente de Deus, né? O mais legal é disso que o homem não busca, né? Essa questão, vou conhecer, tal. Lá em Jeremias, ele escreve que Deus deixou, mais ou menos assim, Jeremias, se eu não me engano, 30 ou 33, não me lembro muito bem o capítulo, que ele diz assim: com amor eterno eu te amei e por misericórdia eu te atraí. Então, toda a questão relacional e a revelação parte até mesmo parte exclusivamente de Deus, né? Sobre ele querer se manifestar, sobre ele querer se revelar. E durante, por exemplo, a questão do relacionamento com Deus e os homens mudou desde quando o homem teve a queda no Éden, né? Deus tinha um relacionamento presencial, entre aspas, né? Uma forma que aí cabe a cada um de nós interpretar como era que era a questão presencial, se era uma questão metafórica que foi utilizada pelo autor, ou se de fato Deus descia, ou sei lá. Aí cabe a interpretação e a base coerente no texto. Mas o que eu estou dizendo é que, tipo, depois que o homem caiu, Deus sempre foi procurando e foi mostrando ao homem as formas que ele estava se relacionando de uma forma direta, né, para que o relacionamento entre Deus e os homens não fosse 100% perdido, apesar do homem sempre ir em direção oposta a Deus, né? Só foi Moisés passar alguns dias lá no monte e tal, orando, e acontecer aqueles fenômenos todos, que o pessoal já queria um Deus, tá ligado? Já queria adorar um Deus. Queria que ele fosse apresentado um Deus, e por isso que aconteceu aquela questão do bezerro de ouro, etc. Mas em toda a história mostra-se um Deus sempre procurando se revelar ou se revelando ao seu povo. No Antigo Testamento, a um povo específico, e no Novo Testamento a gente viu a expansão disso tudo, que foi a conclusão, que foi tipo a conclusão das suas promessas, né? Que ele fala: chamarei meu povo quem não é meu povo, e etc. Então é muito interessante essa questão da revelação com a intenção do relacionamento com o próprio Deus. E é certo que mesmo com toda a revelação hoje que a gente tem, e tudo que foram escritas e tudo, a gente ainda tende a sempre caminhar para o lado oposto, né? Sempre procuramos fazer nossas vontades e tudo, mesmo que a gente fale que quer servir a Deus,
e tudo, com aquele relacionamento, mas sempre a gente busca é uma tendência humana e é clara isso, a busca pelas minhas vontades, etc. E é interessante essa questão do relacionamento com Deus e tudo. O mais interessante é que hoje a gente tem a revelação para a gente, eu sempre uso essa palavra norte, para a gente poder ter uma ideia, né, de como estamos adorando, de como estamos adorando, não no sentido de, como é que eu posso dizer? Não no sentido que existe uma forma correta de adorar, né? Existe uma coisa assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer, não. Mas, tipo, a coerência. Porque um dos maiores erros cometidos sobre a questão da nossa vida cristã é teoricamente baseada por falta de conhecimento ou maturidade em algumas decisões e interpretações textuais. Eu estou me referindo à vida ministerial, à vida cristã e tal. E a Bíblia, ela está não para ser interpretada, como você falou, do jeito que a gente quer, né? A revelação não é uma coisa que a gente tem que olhar para o jeito que a gente quer. Só que se a gente considerar uma coisa, considerar que não é, entenda o que eu estou dizendo, considerar que as coisas que eu tenho hoje, por exemplo, entre aspas, como é que eu posso dizer? Eu creio em Jesus porque eu creio, tá entendendo? Sem uma noção de o porquê eu creio, o porquê quem ele é, o que ele fez e tudo, eu acabo tendenciosamente adorando o Deus que eu criei em meu coração. Eu tenho um Jesus, o meu Jesus, ele é diferente do seu. Eu acho que foi John MacArthur que falou uma vez que muitas pessoas adoram deuses diferentes no mesmo culto, no mesmo lugar, no mesmo ambiente religioso. Eles dizem que é o mesmo Deus, só que, na verdade, é os deuses que eles se revelaram nos seus próprios corações. Eles criaram os próprios deuses, está entendendo? Mas é interessante que toda revelação, de fato, a revelação divina, ela proporciona ao homem uma, como é que eu posso dizer? Uma volta ao relacionamento com o Deus Criador. O objetivo disso tudo é só isso, tá entendendo? O relacionamento com o Deus Criador. Se não fosse esse o objetivo, não teria sentido a gente crer nela, né? Mas, enfim, eu acredito que a revelação tem esse propósito e mais ou menos isso. Desculpa aí, é porque eu tô com a renite e o feijão no fogo. Eu acredito que a revelação, tudo que está escrito já foi revelado, né? Agora, os fatos, eles vão acontecendo de acordo com o tempo e que, para mim, acho que a principal revelação que aconteceu na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, foi a vinda de Jesus Cristo para poder trazer esse relacionamento, né, conosco, porque a gente não tinha mais esse relacionamento com o Pai, e o relacionamento com o Pai estava muito, como é que eu posso dizer, distorcido pelo pecado. Então, a maior revelação, a principal revelação, que ao menos penso eu, é a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as outras revelações, como acontecimentos, está tudo escrito, e à medida do tempo isso vai acontecendo, né? Eu não acredito que venha novas revelações, mas que as revelações elas já estão escritas, e apenas as revelações que estão escritas elas vão acontecer conforme o tempo vai passando. Teologia, ela pega na Bíblia. Todo mundo deu várias justificativas incríveis, achei muito interessante. E a teologia, a Bíblia não tem conceitos teológicos, né? Nós que criamos alguns conceitos, há palavras, verbetes, para a gente poder identificar melhor o que cada coisa meio que significa. E eu estava estudando um pouquinho e estava esses dois conceitos de revelação não verbal, que é a geral, e a revelação especial, a verbal.
É só um conceito, só para a gente conseguir entender como que foi a revelação no processo. Mas o que me fascinou muito, a revelação especial, a gente pode falar um pouquinho depois, mas foi a revelação não verbal, geral. E foi um conceito muito interessante e eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Quando Deus criou o ser humano, ele deu características e ele disse, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu entendo, talvez eu possa estar errado, não me apeguei muito a isso, mas quando o homem pecou, essa imagem e semelhança se distorceu e muitas características que o Adão tinha no princípio, ele se perdeu por causa do pecado. Porém, a moralidade, a consciência, ele permaneceu no homem. Não num conceito puro e santo, mas como nós vemos hoje. E acho que foi o Léo que falou sobre Moisés estava lá no monte e o povo estava adorando uma imagem. Esse conceito de revelação geral é muito interessante, porque a Bíblia fala que o homem é indesculpável em relação a isso. Deus se revela como Deus, não como Deus da Bíblia. Eu quero conversar e ver se eu estou certo nesse pensamento, vocês podem estar me ajudando. Quando a gente nasce, a gente vive sem nenhuma religião ao nosso redor e a gente olha a natureza, a gente olha as pessoas, dá a entender que não foi um acaso, e sim foi um caso. Deus criou, houve um ser divino que teve toda essa iniciativa. Houve um Deus que criou isso. O conceito cultural, ele meio que começa a dividir esses conceitos, e aí eu posso pensar assim, foram deuses que criaram isso. Foi um tipo de Deus específico para isso, foi um Deus específico para isso. O conceito de revelação geral dá ao homem a certeza que houve um criador, houve alguém que deu o start em tudo aquilo. Não tem como o homem, por isso que existe o ateísmo, né? Eles querem enferraramente dizer que não houve um Deus. Mas por quê? Porque existe essa ânsia do ser humano em olhar para tudo e falar, não, houve um criador. E por isso que existem todas as religiões. E as escrituras, ela meio que fala assim, não, tem um Deus, mas esse Deus é esse Deus aqui. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Se realmente é isso, se realmente essa é a revelação geral. Deus mostrar para a humanidade que existe um Deus, e aí, conforme e ele nunca deixou a revelação geral ficar fora da revelação especial. Eu percebi isso. Ao mesmo tempo que Deus se revelava para todo mundo, mandando chuva para todo mundo, sol para todo mundo, ao mesmo tempo ele se manifestava, especialmente, aí foi para Abraão, depois foi para as tribos, sempre tinha aqueles que sabiam quem era esse Deus especificamente. E aí, depois veio as escrituras e todo mundo pode, ao ler, saber quem é esse Deus, porque eu não consigo ver uma maneira da gente olhar para a natureza, para o mundo inteiro e falar assim, é o Deus Yahvé, né? O Deus da Bíblia. Não, não dá. Eu só sei que Deus que criou tudo isso é o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, tem toda essa... obrigado. Por causa da palavra de Deus, né? As Escrituras. Eu queria falar um pouco com os irmãos, queria ver vocês um pouco sobre a revelação geral. Fala aí, galera. Eu acho interessante, Ale, e gostei muito dessa observação dessa questão dos povos, principalmente antigos, né? Eu tenho lido um livro chamado Os Outros da Bíblia, né? Que vai estudar justamente os outros povos que antecederam Israel, né? Que a gente vai ver principalmente os povos que antecederam Israel, que é a questão dos mesopotâmicos. Os egípcios, são povos, inclusive, né, que fizeram parte da história de Israel. Eles tiveram, inteiramente, ali, relação direta e indiretamente, né, influenciando, inclusive, na cultura de Israel. Quando a gente olha, a gente vê justamente esse senso de consciência de alguma coisa transcendente, sabe? Algo transcendente. Isso já existia, esse senso nele. É interessante, a gente estudar Deus, a gente vai ver muitas vezes que Deus tem sempre. Era incrível isso. Sempre quando relacionava a questão da criação, em relação à morte, está sempre ligado a três deuses, sabe? Deus tem justamente novamente o Pai,
Então, esse senso sempre teve presente nos povos que antecederam. Eu não estou escutando direito, Guilherme. O áudio está um pouco falhado. Certo. Vou falar em línguas para vocês ouvirem. Agora melhorou. Melhorou. Deixa eu ver isso aí. Se eu falar em língua aqui, vocês falam, né? Vocês entendem, a língua dos anjos. Mas vamos lá. É só concordando com a lei nesse sentido, entendeu? Essa questão dos povos, seu Israel, eles terem essa consciência. Inclusive, ligando essa questão do Deus triuno. Você vai estudar história dos mesopotâmicos. Volta lá, Eli Edson estava perto dele, aí ficou legal. Aí é a unção do Eli. É a unção do Eli. Unção e outro não. Deixa eu ver aqui. Vai, alguém fala aí, depois eu volto com ele. Ok, deixa eu falar. Então, vocês escutando bem? Tá cortando não, né? Não, tá ok. Beleza. Ok, então é o seguinte, com relação à revelação geral, né, essa revelação, eu entendo que Deus deixou essa revelação geral, e a própria Bíblia fala isso, que é para que os homens fiquem indesculpáveis, né? Ou seja, não existe cético, né? Não existe gente cética. Né? O cara fica dizendo, eu sou cético graças a Deus, né? Ele diz assim, né? Graças a Deus, né? Sou cético graças a Deus. Então, assim, não existe gente cética. Porque basta você abrir sua janela e ver o mundo. E o mundo não pode ter partido da matéria, né? E existe meu curso de filosofia, existia muito disso, né? Porque a gente trabalhava um Deus lá, mas não era o Deus que nós cremos. E aí eles diziam que tudo partiu do universo, né? E aí a questão da matéria e tudo, e nós sabemos que o nosso Deus é espírito, não é matéria, e tudo partiu dele. A matéria, para existir todas as coisas, o universo, o ser humano, partiu dele. Então, quando ele cria todas as coisas através de Jesus, o ser humano, ele fica indesculpável. Indesculpável no sentido de dizer assim, não adianta você dizer que você é cético. Você não é cético. Você simplesmente não quer assumir e crer em Deus. Você não quer. É rejeição de Deus. Você está rejeitando Deus, mas você não pode dizer que você não acredita em Deus. Porque é mais fácil a gente comprovar que Deus existe do que ele não existe. Né? A própria ciência entende isso. É mais fácil você dizer que Deus existe do que você provar pela ciência que ele não existe. Não tem como. É muito contraditório isso daí. Então, essa revelação geral é nesse sentido, para que os homens fiquem indesculpáveis diante de Deus, que eles não podem, no final, lá no julgamento, no trono branco, eles dizem, não, mas eu não sabia, não, mas não me falaram, não existe isso. Mesmo que o evangelho não seja pregado a essa pessoa, mesmo que não chegue o evangelho como tem que ser pregado, mas a própria natureza, a própria criação de Deus vai torná-lo culpado dele não ter buscado o Criador de todas as coisas, né? Pelas capacidades que ele tinha. Então, é uma forma de deixar o homem culpável. Agora, voltando com relação à revelação, aproveitando aqui o gancho, então, assim, essa revelação tem um propósito. Tem um propósito. Eu não entendo revelação só para um povo judeu, não entendo revelação só para o tempo. Existe a Bíblia, na realidade, a nossa bússola, é nosso manual. A gente tem que ler, procurar entender que existe uma mensagem direcionada. O Eli Edson falou assim, mas com qual intenção, né? Com qual intenção? Isso é para nós ou é para a glória de Deus? Eu entendo que é para a glória de Deus, mas é especificamente para nós, seres humanos. A Bíblia foi escrita para nós. Ali, tudo que está escrito ali é para a gente se entender qual é a vontade de Deus para a humanidade e para aqueles que vão aceitar Jesus e que vão morar com ele. Eu entendo o seguinte, que a revelação ela é progressiva, é paulatina, e Deus vai demonstrando. Por exemplo, por que os judeus não acreditaram em Jesus? Porque não foi revelado a eles que existiam 3 deuses, ou 2 deuses. Não sei como é que você acredita, né? Eu acredito em 3, tem gente que acredita só em 2, pai e filho, né? Então, para eles, quando Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, eles pegaram em pedra para matar o cara. Esse cara é louco. Né? Só existe um Deus. Nossa religião é monoteísta. Que história é essa de ter 2 deuses, ele ser filho de Deus? Quando eu morei com árabes,
Foi o argumento que eles fizeram para mim, né? Eles perguntaram para mim, mas como é que é essa história aí de 3 deuses? Eu falei, você conhece pai, mãe e filho? Pois é, a mesma coisa é Deus. Eles riram na minha cara. Ah, não sei o quê, como é que Deus não é igual ao ser humano? Eu digo, se não é igual ao ser humano, por que em Gênesis ele escreveu uma história para a gente partir do concreto para ir para o espiritual? Visto que nós não temos mais contato com Deus, nós perdemos a nossa capacidade de compreensão, nós só pensamos com 10% da metade de um cérebro. Então Deus colocou coisas ali para que a gente pudesse somar e para que a gente pudesse entender de forma concreta para partir para o espiritual. Então Deus cria um homem completo no seu ser, e diz que aquele homem foi bem feito, foi perfeito. E aí, logo em seguida, ele foi perfeito, e logo em seguida Deus diz assim, mas não é bom que o homem esteja só. Aí Deus pega e tira da costela do homem, tira. Ele não cria e ele não gera, mas ele tira da costela do homem um ser semelhante a ele, mas subjugado a ele, que é a mulher, para lhe ser auxiliadora. Na sequência da história, você vê a queda do homem, e aí, aonde entra a outra parte que nós estávamos falando aí, que acho que foi o último irmão, esqueci o nome dele. Ele falou da questão de nós sermos parecidos com Deus, semelhantes a Deus, né? Da criação. Mas é engraçado que tem uma mensagem subliminar e tem uma mensagem por trás que diz assim, o homem é semelhança de Deus. Bem, Deus fez o homem semelhante a Deus. Mas o homem, de fato, só passou a ser semelhante a Deus quando ele pecou. Então, o pecado não está fora dos planos de Deus. O caos não está fora do plano de Deus. Na realidade, estava dentro dos planos de Deus. Porque só assim nós passamos a ser realmente semelhantes a Deus. Porque até então nós não éramos. Embora nós tivéssemos um contato com Deus, éramos bons e tudo, mas o homem só passou a ser semelhante a Deus quando ele conheceu o bem e o mal. Aí nós passamos a ser semelhantes de fato a Deus. Porque Deus conhece o bem e conhece o mal. Por isso ele é Deus. Ele conhece tudo. Né? Parte do conhecimento. Então, o pecado na humanidade entrou porque Deus quis. Porque isso faz parte da revelação de Deus. Isso faz parte do plano de Deus. Para Deus se revelar bom às suas criaturas. Porque Ele nunca quis criar criaturas programadas para adorá-lo. Ele quer criar criaturas para se tornarem filhos. E aí há um mistério muito grande nisso. Quando Paulo fala lá em Efésios que existe um grande mistério, que é o casamento, mas ele não está se referindo ao casamento em si, mas Cristo e a igreja, que é justamente isso que Deus está fazendo conosco. É essa revelação paulatina que ele está trazendo na Bíblia, até de Jesus, através do Espírito Santo agora, de que ele quer, nessa revelação, mostrar que agora nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser Deus. Está lá, e o próprio Jesus fala isso quando ele vai ser apedrejado. Ele diz, olha, vocês estão querendo me apedrejar porque eu estou dizendo que sou filho de Deus? Por acaso vocês não leram lá na Bíblia, lá em Salmo, lá nas Escrituras, que vós sois deuses? Então, essa parte, Deus está tratando com a gente. Deus está transformando essa humanidade em Deus. Mas para que a gente possa entender isso, nós estamos tratando de um assunto de revelação, de bíblica canonicidade, eu não vou entrar nessas questões. Mas para a gente entender essas revelações no todo, a gente precisa conhecer as festas bíblicas, a gente precisa conhecer as 2 casas de Israel, a gente precisa conhecer muitas coisas que as escolas teológicas não ensinam, não vão ensinar porque foge a doutrina delas. Então, se você não conhecer essas coisas, não somar, não entender que o Novo Testamento se baseia pelo Antigo Testamento, não tem como você ler o Novo Testamento e entender a Bíblia. Não tem. Você vai perder tudo que Deus está querendo trazer de mensagem de revelação por você. Então, você tem que conhecer todas essas coisas para você ir somando, entendendo e colocando cada peça do quebra-cabeça junto. Tá? Era isso que eu queria falar. Muito bem, muito bem. Então, acho que vocês citaram aí a questão da criação do homem, né? Quando o homem... Alexandre começou citando, quando Deus criou o homem, imagem, semelhança, e Maurício completou. Eu não estou entendendo direito, aliás. Consegue me ouvir melhor agora? Eu acho que deve ser tua internet. Você está me ouvindo bem, Cleilton? É só o Cleilton que não tá. É só o Cleilton que não tá. Então é a minha. Então é a minha, eu acho que tá ruim. Pode Eu tô falar aí. ouvindo tu bem e o Elietson bem. Tá entendendo?
É engraçadinho, o Então cara acho que deve ser a minha. Pode falar. Agora você está me ouvindo, Cleilton? Faz o sinal aí positivo. Ok, obrigado. Deus, ele é eterno, e quando ele criou o homem, tenho certeza que ele já pensava em Cristo, porque eu queria ler para vocês aqui uma passagem que para mim é um cenário da eternidade. Apocalipse capítulo 5, diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Muito bem. Aqui é o cenário da eternidade, que eu tenho certeza que Deus, ele já tinha esse cenário na sua mente. Ele é um Deus eterno. A gente que se limita apenas a um fato de cada vez, né? Mas quando ele cria o homem, ele já sabia de tudo isso aqui, né? Inclusive, essa outra visão de Apocalipse 19, a partir do versículo 11, que é o mesmo cenário. Apocalipse vai apenas se repetindo. E aí João diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece. E ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao mesmo João, que ele tem essas visões, o Senhor revela a ele, ele começa a falar, escrever o outro livro, né, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O verso 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No capítulo 3, João Batista também entende isso. E ele diz assim, verso 35, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Já no capítulo 5, versículo 27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E aí eu queria destacar também o versículo 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. No capítulo 8, verso 54,
Diz assim: respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. E a gente vai para o capítulo 12, verso 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o verso 48 diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. E próximo aqui desse cenário de João capítulo 12, no capítulo 13, diz assim, verso 32: se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. E a oração que o próprio Jesus faz, no capítulo 17, ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para a gente não ficar só com os escritos de João, em Filipenses, que é considerado um dos textos mais bonitos da Bíblia, fora aquele texto que eu mencionei para vocês, né, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí depois ele mesmo explica no verso 7: se vocês conhecerem a mim, conhecerão também o Pai. Mas Paulo, um homem guiado por Deus, né, pelo Espírito, ele ensinado pelo próprio Cristo, ele escreveu no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é o mesmo cenário que a gente viu lá em Apocalipse capítulo 5, e Paulo também em Colossenses, para a gente finalizar aqui, a revelação de Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Ele diz no capítulo 1, pode ser o verso 15 em diante: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito e o primogênito dentre os mortos, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E ele continua, né? Tem um dos textos mais bonitos das Escrituras. E eu finalizo sem falar aquele texto de Romanos, né? Capítulo 11, todos conhecem, verso 33 em diante, verso 36, ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E a gente entende que nada disso faz sentido sem Cristo, né? E a gente vai entender na eternidade que toda teoria, tudo vai cair por terra, todo conhecimento humano, tudo que foi criado, que a gente possa pregar, ensinar verdadeiramente Cristo na sua essência, o discipulado, o evangelho, e tomar cuidado com os outros ensinos bíblicos que foram para suas épocas, né? Com um intuito específico, tem a intenção de corrigir um povo. A gente precisa discernir, por meio do Espírito Santo, o Evangelho e saber separar ele, que ele é poderoso para transformar, para libertar, sim, para salvar. É o Evangelho, é o poder de Cristo, mas ele nos dá a sabedoria para saber discernir
e saber ensinar e corrigir também quando as escrituras elas são ensinadas de forma errada, porque não discernimos o tempo pelo qual ela foi destinada. Perdão pela palavra longa. Beleza. Uma vez eu estava vendo a questão, só uma frase rápida, que a questão que a gente está falando, que é revelação natural, que é através da natureza, eu ouvi, eu não lembro se eu ouvi ou se eu li, que isso, a natureza, ela é, por exemplo, a chuva, o alimento natural, frutos, etc. Ela tem dois fins. O primeiro é a graça para o justo, para os santos, e o juízo para os ímpios, né? Que é aquilo lá que, como é que se diz? Todos os homens são indesculpáveis por conta que, de alguma forma, ouviram sobre Deus. Mas é isso. É só uma pequena complementação, e eu acredito que seja isso. Porque o pessoal fala muito de graça comum, que é uma graça para todos. Aí eu já vejo que é mais assim, graça para os santos, para os salvos, e juízo para os ímpios que, através de tudo isso, não reconheceram o próprio Deus Criador, o próprio Cristo. Então, é mais ou menos isso. E o salmista, no Salmo 19, né, no verso 1, é um texto bem conhecido, né? Acho que todos nós conhecemos. Ele vai dizer, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, é onde entra o que vocês já falaram mais cedo, sobre a questão de que Deus se revela, né, na natureza. Não tem como a gente olhar para a natureza e não ver Deus. Não tem como. Não tem como a gente olhar e ver isso como uma obra do acaso, né? Não sei se vocês conhecem, né? Deve conhecer, ele é nordestino, era, na verdade, morreu já. O Ariano Suassuna, ele fala sobre a teoria do... Ai, meu Deus, como é o nome? Que a gente veio do macaco, né? Que o pessoal fala dessa teoria. E então ele disse, olha, é muito absurdo eu acreditar num negócio desse, porque não tem condições. Não tem condições a gente vir do macaco. O macaco está parado até hoje. E a gente só está em constante evolução. E a gente não veio do macaco, a gente não veio da obra do acaso, tudo explodiu, e então as coisas foram nascendo, foram sendo feitas. Para mim isso não cola. Até porque a própria palavra nos diz que tudo foi feito por intermédio dele, tudo é para ele. Então não tem como a gente não ver Jesus Cristo, não ver Deus, não ver a obra redentora através da natureza, do céu, enfim. É muito interessante esse... Quer falar, Gui? Não, só para complementar minha fala lá, que eu não tenho conseguido. Vocês estão ouvindo? Agora tô. Você queria falar em língua? Vocês que não sabem interpretar. Mas, enfim, no termo geral, né, essa questão do significado, né, é justamente que toda pessoa está na audiência, né? Ou seja, todo ser humano ele está exposto à revelação de Deus. Milhões de pessoas nunca viram uma Bíblia ou sequer ouviram uma pregação da Escritura, mas ela tem vivido no teatro da natureza, ou seja, onde Deus manifesta a si mesmo. Eu estava dizendo essa questão dos outros povos que antecederam o povo de Israel, eles também criam nessa questão de que existia um ser transcendente, que tinha criado todas as coisas, tem domínio sobre a morte e a vida, etc., né? Então, inclusive, é o que o Maurício falou, essa questão da trindade lá, no povo árabe, né? O povo antigo, os mesopotâmicos, os egípcios, já tinham essa consciência dessa questão. E alguém está ligando para mim? É alguém ligando para mim aqui. Rapaz, Jéssica, liga pro Eli, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Então, é justamente nesse sentido, né, que os outros povos que antecederam o povo de Israel, eles tinham essa consciência de algo que transcendia, de que realmente aquilo que eles desfrutavam, né, seja os egípcios com o Nilo ali, né, também os mesopotâmicos com o rio Eufrates, etc., eles
tinham uma consciência que era algo que transcendia eles. Em relação à criação, eles comparavam muito e eles tinham essa consciência da questão da Trindade, por incrível que pareça, né? É por isso que eles sempre relacionavam, quando falavam em Deus, essa questão de um Deus triuno, né? De pai, mãe e filho. Se a gente for perceber e pesquisar essa história dos deuses antigos, eles sempre relacionavam a um Deus triuno, né? Que justamente liga, né, a nossa crença na Trindade. Só para complementar, de falar, Ali? Só para complementar o que eu disse, né? É que nem e pegando o gancho também do Guilherme, né? Ele falou que a natureza, mais ou menos assim, não foi, Guilherme? A natureza, ela é o teatro de Deus, né? E então não tem como uma pessoa chegar diante de Deus e assim, Senhor, tá? Esse menino aí. Não tem como a gente chegar diante de Deus e dizer assim, olha, Senhor, mas eu não sei quem é tu, eu não sei quem é o Senhor. Aí o Senhor pode até dizer para ele assim, olha, filho, ou filho não, né? Tá na petição. Olha, como assim você não sabe quem sou eu? A própria natureza revelava quem sou eu. E então tem em muitas culturas, né, dos índios e demais culturas, eles acreditam muito nos deuses da natureza, né? Eu conheço um rapaz que ele frequentava a Umbanda e então ele dizia assim, olha, a gente não é do mal, a gente é do bem, a gente crê nos deuses da natureza, Deus da água, Deus do sol, Deus da floresta e tal, essas paradas assim. E sendo que a própria escritura, ela revela a Deus. Então, é como Calvino mesmo disse, olha, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem ele já nasce ansiando por Deus. Só que muitos deles não conhecem o Deus verdadeiro, e como não conhece o Deus verdadeiro, vai criando ídolos em seu coração. Então, o ídolo vai ser o quê? A natureza. O ídolo vai ser a imagens de esculturas. O ídolo vai ser, enfim, entre inúmeras coisas, né? Então, é isso aí. Legal. Esse conceito de revelação é interessante quando a gente pensa um pouco num quadro, numa pintura. Não sei quem já foi numa exposição de arte. E sempre tá numa plaquinha escrito quem foi o artista, como você pode contactar o artista. Já fui numa pinacoteca e tava lá o quadro. Tinha a assinatura do artista, mas pela assinatura cheia de traço lá. Mas embaixo sempre tem uma plaquinha. Como você pode contactar o artista, quem é esse artista, o ano do seu nascimento. E eu gosto de sempre imaginar que essa revelação geral, essa revelação global para todo mundo, é uma pintura. Tá para todo mundo ver. Tá disponível para todo mundo pode ver isso. Só que ao mesmo tempo que essa pintura está ali para todo mundo ver, tem uma plaquinha embaixo. Porque o pintor, ele não quer apenas mostrar a arte dele, ele quer que você conheça ele. Ele fez aquela arte para você ver e saber que houve alguém que fez, mas na realidade o pintor está sentado bem ali do lado e tem uma cadeira esperando você sentar junto. Cheguei, Edson. Uma cadeira para você olhar assim, não, aquele é o pintor. E mais importante do que o quadro é quem pintou o quadro. Muitas pessoas param assim, nossa, que quadro bonito, caramba, que eu queria ver como o Leonardo da Vinci fez. Mano, eu queria sentar e falar com o Leonardo da Vinci para saber tudo sobre o cara. Porque mais do que eu querer saber como o quadro tal foi feito, eu quero saber da vida do pintor, eu quero saber quem foi ele, o que ele quer, qual é a sensação de estar perto dele. E eu acho que é o mesmo sentimento que a gente tem que ter em relação a Deus. A revelação é uma parte muito importante porque ela comprova muitas coisas que as escrituras nos revelam. Eu acho isso muito interessante, como a revelação especial, a teofania, Deus aparecendo para as pessoas, Deus se revelando por meio de sonhos e visões, todo esse progresso, sabe? Aí depois chega Jesus e pá, ele mesmo, a própria revelação ali encarnada, falando de coisas que muitos ali não estavam entendendo. Ele falava bem tranquilamente, mas ao mesmo tempo a pessoa não entendia. Eu acho isso muito interessante. E vocês falaram sobre o conceito de revelação progressiva, e eu vou fazer igual o Maurício no vídeo passado, eu desenhei aqui, ó, o negócio, aqui, que eu gosto de imaginar sempre, Deus é eterno. Deus não está no nosso tempo. Eu gosto muito de associar com filmes, desculpa. Quem viu o Doutor Estranho, viu um ser, né, no final, tem um monstro lá, que ele está fora do tempo.
E o Doutor Estranho ganha a briga mostrando o tempo pro cara. E ele, não, vai embora, porque eu não quero mais viver pelo tempo. E Deus está fora do tempo, ele é atemporal, ele é eterno, não tem começo nem tem fim. Ele está fora do que a gente vive hoje. E a nossa percepção de tempo houve um passado e nós estamos indo para o futuro. Só que Deus não. Deus está olhando para a gente, ao mesmo tempo está vendo o nosso passado, está vendo o nosso presente e está vendo o nosso futuro. E minha mente sempre buga quando fala assim que Cristo morreu lá como que Cristo foi sacrifício lá no início, lá, tipo, desde o começo Deus já tinha morrido por nós e, sabe, já tinha tudo predeterminado. E minha mente vagueia porque eu tenho uma percepção humana do que é presente, passado e futuro. Deus está revelando coisas porque ele sabe o que no futuro vai acontecer. Ele tem a visão perfeita da eternidade. Ele está aqui olhando para tudo e ele sabe do que aconteceu no passado, nossa percepção que aconteceu, mas ali o presente e o futuro. Jesus veio na plenitude dos tempos para que todo o passado e todo o presente e todo o futuro fosse abençoado pela graça. Eu acho maravilhoso isso da graça, que eu acho que é o brindezinho que a revelação especial, a revelação de Jesus nos dá. É o que a gente não merecia, ele vai lá e dá pra gente. Que é atemporal. Eu não sei se está certo, vocês podem me corrigir. Esse conceito da graça ser atemporal. Que ela serve tanto para perdoar os nossos pecados do passado, para perdoar os nossos pecados que nós cometemos hoje, e ela vai servir também para perdoar os pecados que nós iríamos cometer. Jesus veio para isso. Como que Jesus morreu pelos pecados de alguns ou de todos? Não sei. Mas ele morreu tanto os que estão ali para os que vão vir, sabe? É um conceito muito interessante esse da revelação, que essa progressividade está muito nas cartas, que muitas pessoas têm a ideia, né? As cartas em Apocalipse, se é uma revelação de tempos que nós estamos vivendo hoje e tal. Eu acho muito, muito interessante e como isso se configura nas escrituras. Porque a partir das escrituras que a gente tem esse conceito de revelação progressiva e revelação de Cristo, e é por causa do que a gente está lendo hoje, e por causa pelo que a gente vê hoje, que a gente pode parar e pensar, poxa, real, Jesus veio, Jesus está aqui, Jesus vai voltar, e a palavra dele é só a ponta de um quadro pontilhado do que ele queria mostrar. E eu queria ler com os irmãos, antes de eu passar a palavra para vocês, lá em Jeremias, eu marquei aqui, Alexandre, cadê? Jeremias 9, 24, ele fala assim: mas quem se gloria, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. E eu marquei um monte de texto aqui, depois eu posso mandar para vocês. Desde o começo, Deus quer que a gente o conheça. Desde o começo, Deus queria se relacionar conosco. Desde o começo, é isso que Deus quer desde o início, né? Ele vinha e voltava. Depois ele habitou entre nós. Depois agora ele habita entre nós. Para que chegue no momento lá em Apocalipse e aí ele fala assim: vocês vão habitar comigo agora. Não vai ser mais a gente, Deus vindo até a gente por causa da nossa pequenez. A gente vai estar com ele, a gente vai estar diante dele. E aí eu falei isso aí, falem vocês também, pra gente. Se é isso mesmo, não é? Um de cada vez, um de cada vez. Empurra, né? Tá comendo, né, Elias? Acho que a gente já pode. Eu acho que eu sou muito prolixo, né? Eu vou deixar os outros falarem. Acho que a gente pode avançar no assunto, né, também. Claro, claro. Então, queria perguntar para vocês, como que a inspiração está atrelada à revelação? Como que foi esse processo de algo ser revelado e pessoas serem inspiradas com esse conceito de inspiração? Se é esse conceito que as pessoas pregam nas igrejas, que realmente é
um respirar do Espírito e estar transcrevendo isso em palavras e, ao mesmo tempo, isso ser validade, você fala a palavra certa, isso ser algo válido para que a gente confie e acredite que alguém escreveu. Se alguém disser assim, isso aqui foi inspirado, a Bíblia fala, né? Toda escrita foi inspirada. Se isso realmente é prova ou é validade para que a gente fale, não, realmente isso vem de Deus. Como é esse conceito? Revelação e inspiração nas escrituras. Queria saber um pouquinho de vocês aí, se tem uma ideia. O conceito de inspiração, no meu entender, né, no meu ponto de vista, né, a Bíblia está escrita e a gente tem que ler e começar a entender. Né? O meu entender é que a Bíblia, como ela no início foi oral, ela foi passada, as histórias foram orais, né, mas as histórias estavam programadas por Deus. Tudo o que aconteceu não foi por acaso. Né? Todas as coisas que aconteceram lá com Noé, com Adão, até chegar em Noé, Noé até chegar a Abraão, Abraão até Moisés, e assim o povo de Israel, tudo isso tem um controle de Deus. Então, as histórias que foram sendo contadas e que Moisés escreveu, podemos dizer assim, foram histórico, mas ao mesmo tempo foi inspirada porque Deus organizou aquelas histórias para que essas histórias pudessem ter os padrões, que se você colocar, você vai ver muitos padrões na Bíblia, padrões numéricos, padrões de situações que aconteceram. A Bíblia é cheia de padrões. Se você for bater os padrões, você vai ver que é muito exato para ser algo humano. Então, através desses padrões, nós entendemos que existe inspiração de Deus. Já quando entram os profetas, né, Isaías, Jeremias, né, e os outros profetas, os 12 profetas, Daniel, você vê que em determinados pontos que eles falam é inspiração pura, ou seja, não foi algo humano deles. Né? Tem coisas na Bíblia que, como se Deus ditasse no ouvido do ser humano, o ser humano só copiasse ali. Né? Não é tudo, mas tem algumas partes na Bíblia que você identifica isso, que foi Deus falando. Né? Deus falou ao homem e o homem foi lá e copiou aquilo que Deus falou. Então, inspiração pura, né? Como se estivesse ouvindo Deus. E eu acredito também que, embora uma das correntes teológicas atuais diz que nós não somos mais inspirados, né? Somos mais inspirados, eu não concordo com isso. Né? Talvez você não seja inspirado no ponto de vista deles. Ninguém é inspirado mais para escrever um novo evangelho, escrever uma nova coisa que está fora da Bíblia. Nesse ponto eu entendo corretamente e positivamente também. Mas eu preciso ser inspirado para eu poder entender a Bíblia. Ou seja, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é pneuma, né? É enchimento, é ar. Então eu preciso do Espírito Santo para eu poder entender a Bíblia, porque senão vai ser um estudo humano. Eu vou estudar e eu vou achar que estou entendendo e não estou. Quem é o autor da Bíblia é Deus. E só Deus pode revelar a Bíblia para as pessoas. Então eu preciso ser inspirado, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, ter um relacionamento com ele para poder entender a Bíblia. Muito bem. Estão me ouvindo? Foi levantado até semana passada, né? Quando levantou essa questão da inspiração, ele usou praticamente o único texto, né? Que fala sobre inspiração, que é o Timóteo, né? 2:3-16, que quando Paulo escreve, né, a Timóteo ali, sobre a inspiração das Escrituras, eu concordo com ele plenamente da má interpretação desse versículo, porque ela não tem a ver, né, acredito eu, não tanto com a maneira pela qual Deus comunicou sua informação, ou seja, por meio dos escritores humanos, mas sim com a fonte dessa informação, certo? Literalmente. Paulo escreveu nessa passagem que toda escritura é telpneustos, né? Aquilo que ele falou, ou seja, soprada por Deus. Isso tem a ver com que Deus sopra, e não para quem Deus sopra, certo? Então, o significado por trás dessa palavra de Paulo é que toda escritura é soprada para fora, né, por Deus. E soprar para fora é o quê? Inspiração. Enquanto soprar para dentro é inspiração. Então, portanto, né, essa questão técnica aí,
nós deveríamos traduzir essa expressão como dizendo que toda a escritura é dada por inspiração de Deus, ao invés de inspiração, certo? Eu creio também nessa questão quando o termo escrituras, né, é falado ali no versículo, está realmente relacionado ao Antigo Testamento, isso é fato, né? É tanto que a palavra no original usada é grafô, significa um termo grego, apesar que os judeus usavam, escreviam, para determinar que era o Antigo Testamento, mas aí a gente também não pode anular que, segundo Pedro 3,16, ele também fala que os escritos de Paulo era grafô, né? Comparando, né, fazendo, dando essa autoridade aos escritos de Paulo como realmente algo ligado ao Antigo Testamento e dando talvez a mesma autoridade a ele, né? Então, nós, como pensamos nessa questão de inspiração, eu também concordo com o Maurício que ela é ligada, né, realmente, sim, na sua origem, ela vem totalmente de Deus, certo? Ou seja, a fonte dos escritos é o próprio Deus. Muito bem, muito bom. Estou gostando muito, pessoal, os comentários de vocês, o comentário do Alexandre, do Maurício, Léo, o Cleilton e agora do Guilherme. Estou aprendendo muito com vocês e estou pensando, refletindo sobre muita coisa. Essa questão que a teologia acaba separando de revelação, iluminação e inspiração, eu creio que seja, a partir do Evangelho de Cristo, uma coisa só. Por quê? Porque tem a ver com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que ele conduz o homem a viver um relacionamento mais íntimo com Deus. E com isso ele vai aprendendo a vontade, vai sendo revelado a ele a vontade em Cristo Jesus para ele viver uma vida para a glória de Deus. Ou seja, ele é iluminado, ele é inspirado, ele é guiado, a ele é revelado a viver para a glória de Deus, que é o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas. Porque se for para a glória do homem, meus irmãos, se for para o homem viver para si mesmo, para achar que a Bíblia é um manual, como a gente cresce ouvindo isso, né? Que eu tenho uma Bíblia para mim. Não, irmão, a gente precisa... Perdão, estavam me ligando aqui. Estão me ouvindo? Que eu fui atender uma ligação, depois não voltou mais. Agora entendo que esse processo de uma vida com Deus, de andar com Deus, ele traz naturalmente tudo isso, revelação, iluminação, inspiração, para que a gente entenda que não devemos viver para nós, não adianta querer viver para a gente, como se fosse assim, eu vou viver aqui nesse mundo e eu vou ser o responsável para glorificar a Deus. Não creio que seja dessa forma, porque se Deus dependesse do homem para ele ser glorificado, eu acho que seria falho essa visão de Deus, mas Deus não é falho. Ele é incorruptível. Ele se revela a glória dele mesmo em meio à nossa natureza pecaminosa. E todas as coisas, elas existem com a visão, e devem existir com a visão do autor, e não com a nossa visão. Então, a gente precisa, quando a gente lê a Bíblia, precisa ao máximo, eu sei que isso é quase impossível, mas deixar o nosso ego de lado, para que a gente venha a buscar a resposta na própria Bíblia, na própria Escritura, o que ela quer dizer, mas que ela não sirva de modos viventes. O Evangelho de Cristo é como devemos viver seguindo os passos dele, inclusive lá em Romanos 8, versículo 29, fala sobre a predestinação em que Deus predestinou o homem a ser a imagem do Filho, guiado pelo Espírito. No mesmo livro de Romanos, ele fala muito do Espírito guiando homens para viver esse evangelho que Cristo ele traz à luz
né? Ele revela, sendo que já estava, digamos assim, oculto para o conhecimento humano, digamos, mas revelado para todo aquele que se dispõe a viver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Então, esses conceitos de revelação, iluminação e inspiração, eu creio que eles estão todos ligados a um só, ao Espírito, que é a palavra viva, que é a palavra não estagnada, mas que é a palavra em ação, que é o próprio Jesus, né? Vivendo em nós por meio do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta para vocês. A inspiração e a revelação estão muito interligadas e isso é um dos requisitos para algo formar o cânon. Eu estava vendo um vídeo de um padre. Eu queria saber por que que a Bíblia Católica tem mais livro que a Bíblia Evangélica. E tinha uma pergunta assim no YouTube e um padre respondendo. Eu achei bem legal. Eu falei, vamos ver o que esse padre fala. Aí o padre falou assim, olha, a pergunta está errada. Não é porque a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia Evangélica. É porque a Bíblia Evangélica tem menos livros que a Bíblia Católica. Aí ele fala, né, que a Igreja Católica sempre usou a Septuaginta e traduzida para o latim, os 70, e aí o povo judeu usou critérios nacionalistas e criou a sua tradução e criou o seu cânon do Antigo Testamento. E aí, quando teve a Reforma, a Igreja Católica usava aquele lá bonitinho e Lutero foi lá e tirou aqueles livros e colocou a que os judeus usam. Então, quem está certo é a Igreja Católica porque elas usam critérios baseados em pessoas totalmente estudadas. Já os judeus usam critérios nacionalistas. Aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Aí depois eu vi outro professor cristão com uma base muito melhor, quebrando todos esses argumentos, mas eu queria ouvir de vocês esse conceito. Porque o Antigo Testamento ele é muito mais fortemente aceito por nós no cânon, assim. Não é, depois a gente fala do Novo Testamento, falou do Antigo Testamento. Por quê? Por que há essa discussão, essa briga aí? Eu queria entender um pouquinho, se vocês sabem, se a gente não sabe, a gente pesquisa mais, mas queria saber um pouquinho de vocês, essa briga que tem em ter menos livros e ter mais livros, se é realmente confiável o Antigo Testamento, qual era o Antigo Testamento que Jesus lia, porque falam que o que Jesus lia era dos judeus, né? Era os 39 livros da Bíblia, né? Acho que é mais ou menos isso. É com vocês aí, a bola aí, para vocês falarem aí. Eu estava vendo sobre isso ontem, né? O Augusto Nicodemos falando sobre isso. Porque, na verdade, tinha que ter um padrão, né? Para poder ser somente aqueles livros. Então, os apócrifos, eles não entravam nesse padrão. São 3... É porque, assim, eu não me lembro direito dos nomes, mas é a apostolicidade. Esses livros, eles tinham que ser usados, né, nos momentos deles de pregação da palavra, e tinha outro lá. Então, eu acho que foi por isso que esses livros eles não foram acrescentados para nós. E tem outros também. Pô, eu passo para vocês o vídeo. Não sei se foi colocado já no grupo, mas eu coloco lá no grupo. Vocês estão ouvindo? Não, vocês estão ouvindo ele? Porque ele caiu para mim. Oi, tô ouvindo. Eu ouvi ele falando. Eu acho que eu não ouvi o final que ele falou aí. Ele parou. Não, eu falei assim, que eu vendo o vídeo do Augusto Nicodemos ontem, ele fala sobre a regra para que aqueles livros eles fossem para que fosse fechado, né? No caso 66, e para que os livros apócrifos eles não fossem acrescentados. Então ele deu uma lista de características para poder o pessoal que fazia, né, a separação dos livros, separarem esses livros como inspirados por Deus. E, se não me engano, de praxe são 3, que é a apostolicidade, os escritos eles tinham que ser usados, né, enfim, na época deles lá, e tinha outro que eu esqueci o nome. Depois eu coloco no grupo o vídeo direitinho, e aí vocês veem lá direitinho como foi que ele falou.
Beleza. Com relação à tua pergunta, Alexandre, o que acontece é o seguinte: já existiam escritos na época de Jesus apócrifos da Tanakh, né, que é as escrituras dos judeus, né? Já existiam outras escrituras, né, colocadas, né? E aí você tem livro de Adão, livro de Judas, aí você tem livro de Enoque, que são considerados apócrifos, né, das escrituras que nós conhecemos hoje. Eles não estão na nossa Bíblia, alguns estão nas Bíblias católicas, que foram colocados como não inspirados, mas como históricos, né? E o que nós entendemos, se não me engano, são 22 livros, e aí a gente tem que entender que alguns livros, na composição judaica, eles são ligados, né? Eles não têm essa divisão que nós demos a ele. Primeiro Esdras, segunda Esdras, primeira Crônica, segunda Crônica. Eles são livros ligados, né? Esté e outros livros aí, parece que eles têm uma ligação para os judeus. Eles não separam como a gente separa. Mas o que nós sabemos é que o que hoje se tem do Antigo Testamento, os livros que se tem, Flávio José, que não era cristão, era um historiador da época, ele já contava essa mesma quantidade de livros que nós temos hoje. Então, assim, uma fonte externa comprova que a quantidade de livros que nós temos hoje na Bíblia, ela é realmente correta. Era o que os judeus liam naquela época. Embora tivesse outros livros, né, mas que não eram considerados, sei lá, cano sagrado, né? Com relação ao Novo Testamento, eu tenho lá muitas dúvidas, né, com relação ao Novo Testamento. Uma delas é, se está diante da apostolicidade, por que entrou, então, Lucas? Lucas nunca foi apóstolo. Lucas andou com um apóstolo, né, que foi Paulo. E Marcos? Quem foi Marcos? Marcos não foi apóstolo. Se está dentro da apostolicidade, como a Igreja Católica criou a reunião, né, para fazer o cânon. Então, assim, qual foram os critérios que eles usaram? Eles usaram esse critério, mas não passa no critério, no próprio critério deles já não passa. Então, assim, as escolhas aí, no meu ponto de vista, né, não foi totalmente fiel ao que eles colocaram como critérios, né? Não estou dizendo que os evangelhos que estão ali escritos, não estou dizendo indo contra eles. Eu estou, assim, questionando a questão do critério da Igreja Católica. Como nós sabemos, a Igreja Católica sempre foi corrupta, né? Em todos os sentidos, e até hoje, né? Vale mais a tradição, vale mais o que o Papa fala, as bulas papais, do que a própria Escritura, né? Já começa errado por aí. E a maioria das doutrinas erradas deles se baseia em livros apócrifos. Eles não usam nem as escrituras que eles consideraram fiéis, né? Eles usam os apócrifos para dar força às doutrinas erradas que eles ensinam aí até hoje. Então, é isso. Ô Maurício, eu lembrei agora de uma coisa. Não era só a apostolicidade, mas também quem era próximo dos apóstolos e quem conviveu naquela mesma época, né? Mas, como o Maurício falou, é complicado, porque aí você cria uma regra. Tem que ter apostolicidade. Aí alguns livros não entram nessa regra. Mas tem que estar próximo aos apóstolos. Mas não entra nessa regra. Aí cria uma outra regra para aquilo ali entrar. Então, realmente, essas pequenas regras que eles criaram para que o cânon fosse feito, não faz muito sentido. Porque parece que você cria regra para satisfazer a regra e a outra regra. Então, não tem uma regra, sabe? Se fosse apostolicidade mesmo, a regra para ser o cânon, todos os livros seriam dos apóstolos, teriam o selo apostólico lá. Não precisariam ter essas divisões de regras. Como não é do apóstolo, é do amigo do apóstolo. Mas tem que estar na Palestina. Então, meio que confundiu mesmo, eu entendo isso. Eu fiquei meio sem também entender porque esses conceitos, né? Eles diziam, eu vi o vídeo falando, né, que eles utilizavam os escritos como meio de comunicação, né? Eles já circulavam ali entre eles e como a gente já discutiu isso, a Igreja Católica, católica naquela época, a católica universal mesmo, sabe? Sem ser corrompida hoje, eu acho. Mas antes dela começar a se corromper, eles estavam sendo muito acusados, estavam sendo muito perseguidos, aí
e estava tendo várias, como é que se fala? Vários movimentos se levantando. Qual era o movimento que se levantou? Eu até anotei, era acho que gnosticismo, alguma coisa assim, né? Que ia contra muitas coisas das escrituras, né? E aí eles não pegaram os escritos e falaram assim, não, olha, são esses livros aqui que a gente está circulando já. Aí a história também vem da tradição católica também, muitos desses escritos, e a gente não pode compreender. Mas vamos dar uma resumida no que a gente entendeu Ale, hoje. rapidinho, Pode falar. só para complementar. Assim, discordando um pouco do que você falou, tá? Você falou assim, por que uma regra, por que isso, por que aquilo? Porque assim, eu acho que se não tivesse algumas regras para poder classificar como inspirado ou não, acho que viraria bagunça. Eu acho que aí que totalmente a gente ia dar margens para dizer que as escrituras sagradas elas não eram de fato inspiradas nenhuma, nem do começo até o fim, né? Então, eu acho que por isso que foi feito algumas regras, como qualquer outra coisa que para poder você autenticar, para poder você ter aquilo como verídico, você tem que ter alguns padrões. Então, os padrões daquilo, daquele tempo que eles estabeleceram, foram aqueles, né? Para poder classificar como inspirados por Deus. Então, se eles não colocassem alguns critérios, eu acho que viraria bagunça. Eu acho que não tinha nem como ser, não haveria possibilidade de ser inspirados ou não, ou até mesmo chegar até nós hoje como era estar. Entendi. Acontece também essa questão da igreja, do cristianismo, né? E a igreja católica, quando entra, eles rompem com o judaísmo, né? Existe uma briga do judaísmo. Eles acabam pescando na fonte lá do judaísmo, mas como eles não querem mais misturar o cristianismo com o judaísmo, eles entendem que o judaísmo acabou, errou, eles fracassaram, e agora quem está comandando é o cristianismo. Então, eles, vamos dizer assim, eles puxaram sardinha para sua brasa e começaram a distorcer. Ou seja, o Antigo Testamento não tem muita relevância, não. Ali tem as histórias para a gente compreender e tudo. E aqui são os livros aqui que agora realmente, esse aqui é o Novo Testamento, isso aqui é a Nova Aliança, isso aqui somos nós agora, somos nós na fita. Mais ou menos esse é o pensamento da igreja, entendeu? E acabou. Sendo que o Evangelho, por ele só, se eu tiro o Antigo Testamento, ele não tem validade nenhuma. Para mim, não. Pode ser que para você, para qualquer outro irmãos tenha. Mas se eu tirar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança ali, o Novo Testamento não faz sentido para mim, porque eu não vou entender. Eu não vou compreender. Eu vou ler. Vou saber da história de Jesus, vou saber da história da igreja, vou saber de tudo. Mas não vou saber de onde foi que esses homens tiraram para colocar ali. Eu não vou saber, eu não vou conseguir somar de onde foi tirado, porque não foi o Espírito Santo que soprou no ouvido deles e eles começaram a escrever, não. Eles tomaram como base o Antigo Testamento. Se você for ler o Testamento, se você não tomar base que eles entenderam, que eles leram o Antigo Testamento e com a inspiração do Espírito Santo eles colocaram o Novo Testamento, você vai perder muito do que é as profecias de Deus, do que Deus está querendo falar à igreja, né? Então, assim, houve desculpa o linguagem, houve safadeza mesmo da Igreja Católica. A Igreja Católica queria romper completamente com o judaísmo e eles colocaram os livros que eles queriam colocar e aí eles não somaram nada. Não, vamos colocar aqui porque está com essa carta aqui. Olha só, o apóstolo Paulo pensou lá em Oséias, pensou, olha, o que ele está falando bem aqui, de longe, de perto. Oséias também está falando. Eles não viram dessa forma. Eles não fizeram essa regra somando cruzando com a Antiga Aliança. Embora eles colocaram na regra deles lá que era assim, mas no fato não foi. Tanto é que nos ensinos dele, na doutrina dele, da Igreja Católica, eles não fazem essas somas. Eles não somam os antigos, eles usam só como históricos. E eles criaram novas doutrinas em cima do novo evangelho, doutrinas que preservavam a igreja deles. Tanto é que eles não dão autoridade às escrituras. Não tem autoridade nenhuma para eles. A autoridade maior é do Papa. Tem muitas histórias nesses apócrifos que eu estava vendo ontem, principalmente naquela questão dos reis magos, né? Quando foram visitar Jesus, quando ele nasceu, os magos do Oriente, né? Onde é que a gente encontra que foram X? Onde é que a gente encontra que foi assim, foi assado? Aí o Augusto Nicodemus ele diz, olha, justamente nesses apócrifos,
Porque nos apócrifos tem muitas historinhas, tem muitas lendas. Então, muitas ideias que nós temos hoje não está na Bíblia, mas está nos apócrifos. Que até mesmo a gente herdou, né, colocou isso como alguma ideia na nossa cabeça, e a gente acabou atribuindo isso como se estivesse na Bíblia, mas não está. Mas está nos apócrifos. E eles servem só para dar uma margem para a gente ter uma ideia do que aconteceu por trás das histórias, né? Então, ele decide assim, olha, os filmes de Hollywood, etc., onde é que eles acham essas histórias, por exemplo? Nos apócrifos. Eu estava até participando, antes de eu falar, que o Cleito falou, de uma gincana, e aí a mulher colocou na pergunta, quantos magos visitaram Jesus? Aí eu falei assim, essa pergunta tá errada. Aí a mulher falou, não, responde. Não, eu falei, tá errada essa pergunta. A Bíblia não fala quantos magos visitaram Jesus, fala dos magos. Naquela época eram caravanas que visitavam. Eles andavam em caravanas, em conjunto. Então não dá para saber quantos foram. Falam dos presentes. A minha equipe perdeu porque eu falei, elas falaram que Dalila cortou o cabelo de Sansão e foram 3 magos que visitaram Jesus. Mas pelo menos eu falei a verdade. Mas no conceito que o Cleito falou aí, eu não estou dizendo que essas regras estão erradas e não deveriam ter regras. Acredito piamente que devem ter regras para que assim seja feita. Eu acho meio estranho como a criação dessas regras. Porque, como o nosso irmão falou, se eles utilizassem a regra de soma, esses escritos aqui do Novo Testamento fazem paralelo ou tem o Antigo Testamento como base. Então, não foge, está em perfeita harmonia. E tá, querendo ou não, aqui está tudo em harmonia. Calhou de estar em harmonia. Mas não foi esses critérios. Foram os critérios que eu acho que não valeu a pena. Porque eu poderia colocar outros que poderiam se encaixar neles. Porque eles colocou apostolicidade, aí colocou testemunha ocular, sendo que sim, são testemunhas ocular, mas o que o irmão Maurício falou é o que estava na minha cabeça, só que eu não consegui expressar. Que realmente, a harmonia, para mim, é o que mais se encaixa num cânon. Para mim, é o que mais eu vejo assim, que é a maior regra. A harmonia. Todos os livros, eles se conversam, conseguem se conversar. Você consegue pegar um texto do Novo Testamento e ver realmente o Antigo Testamento ali, sabe? Se baseando tudo. É um conceito que eu vejo, que eu acho que é muito mais importante do que ter escrito. Porque Hebreus, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Não tem como saber quem... Então, em que regra Hebreus se aplica? Saca? Tipo, como que se aplica Hebreus, entendeu? É isso que eu tô falando. Hebreus, ele se encaixa perfeitamente no Antigo Testamento. Ele é totalmente baseado no Antigo Testamento. Então, por isso que ele está aqui, eu acredito. Ele está perfeito aqui. Mas se for falar de apostolicidade, testemunha ocular, a idade, eu acho que não é relevante. Mas eu acho que a harmonia fica um pouco acima disso. Eu acho, né? Eu mandei o vídeo aí no grupo. Depois, se puder cada um assistir, seria bom também. Eu achei muito interessante, né? As colocações que Augusto Nicodemos ele trouxe para a gente poder ver. E tipo assim, vocês estão falando, eu estou lembrando do vídeo, né? Eu não estou lembrando de exatamente tudo. E ele também menciona também sobre a questão de Hebreus, que, se não me engano, tá? Se não me engano, ele falou que era considerado como sendo de Paulo, né? Então, por isso que ele entrou. Sim, mas tipo, hoje a gente sabe que talvez não seja de Paulo. Aí poderia tirar. Você entende? Tipo assim, se essa foi a regra e a gente descobriu, caso da modernidade, que talvez não seja, então a gente podia tirar. Mas a gente não vai tirar porque não é isso que bate, entendeu? Vai muito mais além do que ter sido de Paulo. Poderia ser de uma mulher. O engraçado é que quando houve a reforma, né, com Lutero, ele tirou os apócrifos, né? Inclusive ele queria tirar também o livro de Tiago, ele considerou como livro de palha, né, por conta da fé, já que ele trabalhava a questão de ser salvo somente pela fé e Tiago, e ele não entendeu Tiago na realidade, né? E aí ele disse, não, esse livro aqui devia estar fora, né? Tiago falava não da fé, não dessa fé, mas da fé prática em si, né? Como é que a gente poderia pôr em prática a nossa fé, né, como Abraão fez, e ficava só no campo das ideias, né?
Mas, como eu falei lá no início, não sei se você estava lá no grupo lá, Cleiton, mas eu falei que existem livros para mim que deveriam estar no cânon, como Enoque. Como é que Enoque é citado? Como é que o Nicodemos fala sobre Enoque? Como é que Enoque está sendo falado por Judas? Enoque é falado no Antigo Testamento, entendeu? É citado Enoque. E dizem que ele não pode ser porque na época não existia escriba, não existia escritura. É a única coisa que eles falam. Mas e toda a oralidade até chegar em Moisés? Né? Toda a oralidade até chegar a Moisés, o que ele escreveu. Com certeza a oralidade de Enoque também veio junto e entrou como livros apócrifos. Né? Você tem o pastor de Hermas, também deveria estar na Bíblia, no meu ponto de vista. Então, assim, dizer hoje que o concílio que foi feito para trazer para formar o cano foi perfeito, eu acho muita ingenuidade da parte da pessoa achar que uma igreja imperfeita possa trazer um cano perfeito. É só esse ponto de vista que eu queria colocar aqui. Ale, você está de parabéns, viu? Gostei muito dessa. Tô ouvindo nada. Você está me ouvindo agora? Agora melhorou. Essa questão da harmonia. Gostei muito, Ale. Sim. Você falou, viu, da harmonia. É assim, pessoal, olha. A questão aqui, eu creio que as pessoas que analisaram, criaram critérios, mas eles eram um compromisso com os inscritos. Entendem? Esse é o compromisso. Eles conseguiram entender. Peraí. Tá travando muito, tá? Tá tipo assim mesmo. Ó, eu vou... Ei, eu posso sair do Zoom e ligar para vocês? Só hoje. Nada não, pode ser assim mesmo. Acho que a internet. Eu acho que a internet é tua. Não é... Tá me ouvindo agora? Agora tô. Pronto. A gente tem que entender que esse critério da harmonia vale para a gente também. Porque no momento em que a gente lê outros livros, inclusive da Igreja Multiplicadora, por exemplo, a gente vai encontrar lá a mesma ideia, a mesma vontade de Deus revelada em Cristo Jesus. Né? Então, a questão é a gente saber discernir toda a Bíblia com a atuação de Deus ao longo da história, pensamento de Deus ao longo da história, das gerações, e a gente entender esse pensamento de Deus e vai encontrar ele em outros livros. O problema não estão nos livros em si, mas no nosso discernimento é entender que ali tem o mesmo pensamento de Deus. Você consegue entender isso? Então, existe uma harmonia na Bíblia. Existe harmonia, por exemplo, eu tenho certeza, numa outra carta aos Coríntios que Paulo escreveu, né, que foi perdida, ninguém mais encontrou essa carta. Também outros escritos, Natan, por exemplo, o profeta Natan, que está citado no livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 29, Natan, Gad. Outros escritos, a questão não são as escrituras em si, para entender qual é o pensamento de Deus e harmonizar com o que a gente vê na Bíblia, que eu concordo que são os livros que deveriam estar lá. Faltam outros, não sei, preciso examinar esses outros para ver a harmonia com o pensamento de Deus e a atuação de Deus ao longo da história. Vocês entendem? Eu acredito que o que está escrito aqui é suficiente para a gente crer em Jesus. É o que fala lá em João. O que eu escrevi aqui para vocês é suficiente para vocês entenderem quem é Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, o que está aqui, Deus é perfeito.
o que deu para colocar aqui, para a gente ter essa compreensão de Jesus, Deus, Espírito Santo, para nossa salvação é o suficiente. Como o Eli Edson falou, nosso irmão Maurício, Cleuto, teve outros escritos feitos por Paulo, feito por profetas, tantos profetas que existiram, mas não foi redigido, só alguns, que se talvez tivessem, poxa, eles iam ser, mas talvez não fosse importante, assim podemos dizer, para a gente crer em Jesus. Eles iam ficar falando de alguma coisa nacionalista, ou ia falar de alguma coisa. Mas eu entendo, Alexandre, entendo que o que está aqui foi juntado de tal maneira, em trancos e barrancos, para que a nossa fé em Cristo fosse o suficiente. Pronto. As demais coisas, realmente, a gente fica assim, poderia ter sido esse livro. É igual eu pegar esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, do C.S. Lewis, Evangelho Puro e Simples. Cara, que livro fantástico. Todo cristão deveria ler esse livro. Como manual de fé e prática? Não, que nem a Bíblia, obviamente. Mas é um livro muito importante, um livro que tem total, assim, sabe? Tá aqui, muito bom. Ele substitui a Bíblia? Nenhum modo. Nenhum modo. A Bíblia não é substituível. Mas é um livro muito importante para a gente ler. Eu entendo assim. Ele complementa. A Bíblia é suficiente. Entenda o que eu estou falando. A Bíblia é suficiente. Só que Deus dá capacidade a pessoas, a autores, a escritores, para que o que a gente não vai compreendendo, porque a nossa mente ainda é muito pequena, alguns livros vão ajudando a gente a entender a Bíblia. Eu acho que deu para vocês entenderem o que eu estou falando. Não estou falando nenhuma heresia aqui, sabe? É mais ou menos isso que eu entendo. O que é suficiente para eu crer em Jesus Cristo, no Espírito Santo e em Deus, eu encontro na Bíblia, nela por completo. Mas em um todo, eu tenho certeza que teria outras coisas que poderiam complementar, mas não foi necessária. Mas o que tem aqui é o suficiente. Na salvação lá com Jesus Cristo, a gente não vai precisar da palavra, porque a palavra vai estar lá. Mas me corrijam, por favor. Se eu falei alguma bestagem aí, me ajudem, por favor. Eu penso diferente. Estão me escutando? Sim, né? Sim, estão me escutando? Ok. Eu penso só um pouquinho diferente, Alexandre. Eu penso assim, que os livros de autoajuda, que eu chamo, eles servem para uma vida prática cristã, do dia a dia, daquilo que a gente precisa fazer, melhorar. É como se fosse um coach, né? Para nós melhorarmos como cristãos aqui sobre a Terra. É ótimo, é perfeito esses livros. Mas com relação ao que o Eli Edson, muitas das vezes, ele enfoca, que é a questão do autor, do que é para Deus, qual é o plano de Deus, qual é a vontade dele para a igreja, o que Deus quer revelar à igreja dele, para a glória dele. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é única e suficiente, e você não pode ter esses livros como apoio. Você tem que ter a Bíblia pela Bíblia, né? Solamente a Escritura. Só a Escritura, né? Então, o que acontece? Por conta dessa safadeza da Igreja Católica, alguns livros não foram colocados, daí você perde, ou você demora, né, a compreender algumas mensagens que Deus colocou ali para a igreja, para que a igreja possa crescer, né, a estatura de Cristo. Então, se você tivesse esses livros dentro do canon, dentro da Bíblia, muita coisa você ia somar com mais facilidade, com mais rapidez, muita coisa você não ia tentar adivinhar, porque já estava ali na carta que não foi colocado. Então, assim, deixa a desejar assim, em alguns pontos. Então, é por isso que eu faço essa alusão aos apócrifos, porque é interessante que nós leamos, até aqueles que não têm inspiração nenhuma, que tem... Porque, assim, eu só vou dar um exemplo. Se o Apocalipse fosse tido como um livro apócrifo, e eu dissesse para vocês hoje, olha, gente, se você ler o Apocalipse, ele tem tudo a ver com Daniel. Você ia dizer, não, é um livro bacana ali e tudo, mas... Não, mas tem muita coisa doida também. É 7 cabeças, é 20 cabeças, é não sei o quê, é dragão. Você ia dizer, não, esse livro aí ele não é inspirado, ele não é de Deus, ele tem muita historinha. Mas é engraçado, né, que ele está dentro da nossa Bíblia hoje. A mesma coisa acontece com os outros livros, né? Se eu falar de Enoque tem até as coisas de horóscopo, não sei o quê,
E aí você dá, mas tem horóscopo, tem isso aqui, não, o cara não era escriba porque não havia. Aí a gente começa a rotular. Quando a gente rotula, a gente deixa de aprender. Quando a gente rotula coisas, pessoas, livros, a gente deixa de aprender. A gente fecha a mente da gente e a gente para de aprender. Então, antes da gente rotular, antes da gente julgar as coisas, a gente deve conhecer primeiro as coisas. Antes de pré-julgar, a gente precisa conhecer. E conhecendo, aí a gente vai ver se de fato é de Deus ou não é de Deus. Porque quando é de Deus, a palavra ela se harmoniza. Não importa se é apócrifo, seja o que for, ela se harmoniza. E se harmonizando, você vai entender o que é profano do que é santo. Eu não sei quem vai falar depois agora, mas eu vou colocar no grupo depois. E eu peço que todos leiam. Não sei se o Maurício já leu, alguém já leu. E eu falei até no PFM, Carta de Agoneto. Eu descobri que é um apócrifo da Igreja Católica. Mas tudo bem. Carta de Agoneto. Mano, é um livro que faz muito sentido. E eu fico falando, todo cristão deveria ler. Porque tem um monte de livro que todo cristão deveria ler. Mas ele fala um pouco de como que os cristãos viviam naquela época, em 100, 150, depois de Cristo ali, como que eles viviam. É uma carta de um cristão para alguém muito importante que queria saber, um pagão, quem eram esses cristãos. E como o Maurício falou, quando ele começou a falar sobre os livros apócrifos, eu torci meu nariz. Eu falei, mano, livro apócrifo. Só que aí me veio na mente essa mesma questão. Você leu? Como você está falando que esses livros não servem para nada se você nunca leu esses livros? Como você pode dizer que eles não vão te dar nenhum se você nunca leu? Você pode até falar, tem um argumento aí que, porque não está na Bíblia, tá. Mas se você não leu, você não pode criar nenhum argumento. Como você não leu, você não pode dizer se ele está certo ou se ele está errado. Você olha um trecho na sua Bíblia escrito que o livro fala isso, isso e isso. Ah, pronto, já não acredito. Já tá se eu não li, entendeu? Eu não tô dizendo que todos são, né? Porque eu vi em um que um anjo mente, aí eu vi em outro que fala que esmola leva para o céu, mas eu quero ler para saber o contexto e para poder falar, para poder argumentar e entender. Então, eu acho que é um exercício legal. Eu procurei pela internet. É difícil. A Igreja Católica acho que não investe tanto em plataforma da sua Bíblia como a Igreja Evangélica. Os livros apócrifos, eu estou tentando buscar alguns PDFs para poder ler. E queria mesmo em papel, né? Mas em PDF, importante é ler. Para eu tentar ler. E eu gostaria que todos lessem também. Porque eu acho que é importante a gente ler os livros apócrifos, porque vários pais da igreja falam que eles têm total relevância de historicidade. Se só pela historicidade já é importante a gente ler. Quem mais a gente pode descobrir lendo eles, né? Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Eu também não sei se alguém percebeu que já passou mais de 40 minutos e não deu nenhum sinal, né? Mas... assim, no domingo passado apareceu a mesma mensagem, dizendo que o tempo tinha se tornado ilimitado. Ah, é? É unção, com certeza, de alguém aí. Agora! Né? Porque uns estão e outros não. E aí, mas eu concordo, vocês falaram muito bem, né, de forma muito entendível. E isso eu louvo a Deus por isso, porque graças a Deus vocês conseguem transmitir de forma que todos nós, né, podemos entender, e isso acrescenta muito. Em relação a essa questão dos livros apócrifos, né, a gente, quando vai partir para a cultura judaica, para os judeus ali naquela região da Palestina, né, ou seja, os não helenistas, eles não acrescentavam os apócrifos, né, eles permaneciam com a mesma quantidade de livros que a gente tem hoje, eles usavam os mesmos. Quando a gente parte para os judeus helenistas ali, na questão da Alexandria, ali sim, eles colocavam, né, acrescentavam os outros livros, mas de forma secundária, certo? Eles não criam na total autoridade daqueles livros, eles acrescentavam, né, mas eles não colocavam do mesmo pé de igualdade de autoridade, certo? Eles colocavam de forma secundária. E é isso. Amém, amém, amém. Mais alguém tem alguma coisa para Falta falar? muito tempo para acabar? Não, eu já quero orar para encerrar já.
Não é que tá ruim não, tá? Tá muito bom, mas é porque já tem um bom tempo. Aqui eu também vou fazer coisas aqui. Eu também vou fazer coisas aqui. Eu já queria perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa pra gente orar pra encerrar. Amém? Ninguém quer mais falar alguma coisa? Não? Eu queria dizer, Ah, nós somos tudo herege. amém. Brincadeira. Não, amém não, misericórdia. Detalhe, essa questão dos livros, se a gente for ver, são mais de 2.000 livros, viu? Então, se a gente Eu fosse vi colocar isso, aí na cara. Bíblia, ia ser bem legal, né? Você Os apócrifos, né, você fala, né? Se já tem 66 e a galera não lê, imagina mais de 2.000 2.000. livros que era para ser incluídos. Augusto Nicodemos ontem falou assim, são centenas. Mas eu pensei assim, não, centenas já até para ler, agora mais de 2.000. Né? 2.000 aí. É muito. Vamos estar orando, Cleuto? Ora aí pra gente. Quem? Eu? Ora aí. Você falou que a gente é herege, né? Você é santo, então ora aí. Não, quando eu falei nós todos somos, é porque eu tô me incluindo, tá? Brincadeira, vamos orar então, oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudos, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão aqui presente. Pai, nós também te louvamos porque nós estamos buscando conhecimento, mas que nós possamos buscar o conhecimento que vem do Senhor e não apenas os nossos conhecimentos, as nossas próprias opiniões, mas entendendo que o Senhor é a resposta para qualquer teoria, para qualquer coisa que nós busquemos. O Senhor é a solução para tudo, o Senhor é a razão de nossas vidas e que nós possamos te glorificar em tudo, porque afinal nossa vida ela tem que ser para glorificar ao Senhor. Que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, iluminando os nossos corações, que nós possamos filtrar tudo aquilo que é bom, mas que nós também possamos, ó Deus, tirar tudo aquilo que não for necessário. Que nós possamos também ter uma teoria não baseada somente em teorias humanas, mas baseada no Senhor. Pois sabemos que o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão da nossa existência, e que nada fuja das tuas escrituras. Que nada fuja, ó Deus, do padrão bíblico. Que nada fuja, que nada venha a ser colocado como, até mesmo que nós não possamos ser classificados como hereges, como pessoas que falam besteiras, mas que nós possamos ser pessoas que falam apenas aquilo que a Bíblia está dizendo, apenas o que a Escritura aponta conforme ela nos revela. E nós te oramos assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Valeu. Até semana que vem. Foi muito bom. Na palavra de Deus. Amém. Tchau, tchau. Valeu.